Parlamentares do PT afirmam que a PEC do estouro, que pretende abrir espaço para o Bolsa Família de R$ 600, será votada hoje no plenário da Câmara. No entanto, em conversa com a CNN, outros líderes partidários afirmaram que ainda não há certeza de votos suficientes. O relator da PEC também compartilha da mesma opinião. Para falar mais sobre o assunto, a Basília vai conversar agora com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e também com o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Basília, bom dia. Agradeça por mim também a presença dos seus convidados e bom programa. É isso, muito obrigada, Colombo, a todo mundo que está com a gente aí na CNN Brasil. Obrigada, deputados, por estarem aqui conosco cedinho, aqui na Câmara dos Deputados. Olha só, dia tenso, de muitas expectativas em torno dessa maior operação contra fornecedores e aqueles que promovem, de modo geral, atos considerados antidemocráticos no Brasil. A gente cai para cá, para dentro da Câmara, já para levar repercussões para vocês que estão acompanhando aqui a CNN. Deputado, eu vou começar com o senhor, dois estreantes no Dois Lados. O que o senhor acha dessas ações que estão vindo do Supremo Tribunal Federal? Tem razão de ser, uma vez que a gente está vindo de um manifesto que levou fogo, ônibus queimado, tumulto para o centro da capital federal? Então, Basília, bom dia Ivan, bom dia a todos os telespectadores. Eu quero manifestar minha alegria de estar com vocês, poder me posicionar sobre vários temas que serão discutidos aqui. O que é estranho nesse processo é que a Suprema Corte, que é guardiã da Constituição, não é um lugar onde se age da forma como se está agindo nos últimos anos, nos últimos meses. Ela se comporta hoje, os atos do ativismo judicial, dos posicionamentos prévios. Um ministro da Suprema Corte não emite opinião prévia porque ele será julgador do fato. E, portanto, ele não devia fazer isso. Esta figura parece muito mais com um xerife e parece muito mais com um processo intimidatório do que qualquer coisa que seja o exercício puro da justiça, principalmente vindo de um lugar conservador e sereno que deve ser a Suprema Corte, que é a maior guardiã da Constituição Federal. Respeitando ao mesmo tempo para os dois lados, vocês sabem como é o quadro, né? Um assunto, dois lados, o que a política brasileira pensa em torno deste assunto hoje, que é o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, prisão, bloqueio de contas, quebra de sigilo bancário, inclusive contra dezenas de empresários, apontam fontes do Supremo Tribunal Federal. Deputado Ivan Valente, como o senhor vê essa resposta do Supremo aos atos considerados antidemocráticos? Bom dia a todos da CNN, Basília, Alceu. Quero dizer o seguinte, demorou para agir, demorou muito, porque essas pessoas que bloquearam estradas, atearam fogo em caminhões, atiraram, inclusive com a conivência da Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso foi feito e o principal responsável por isso chama-se Jair Bolsonaro, que está em silêncio. Nós não podemos achar que é normal, né, alguém perder a eleição e querer ganhar no tapetão. Então o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal têm que agir. Como é que o Exército Brasileiro pode permitir que as pessoas acampem na porta de um quartel-general do Exército pedindo um golpe de Estado, pedindo não respeito às eleições? Ou então o que aconteceu aqui em Brasília, onde se atacou até a sede da Polícia Federal, vândalos, não tem ninguém preso, não tem ninguém identificado. Isso é bandalheira e eles saíram do quartel do Exército, eles saíram do Palácio da Alvorada. Então, isso precisa ser contido. E eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele está seguindo o combate ao que foi a invasão do Capitólio lá
onde tem 900 pessoas já enquadradas, processadas e que se arrependeram metade deles. Aqui é preciso dar um basta nisso, porque é se impedir a posse de um presidente eleito democraticamente, reconhecidamente, e ele vai tomar posse. Por isso, é preciso sim agir. Alguém precisa agir. Se o ministro da Justiça não age, se o presidente da República não age, se o Exército não age, a Justiça está agindo em nome da democracia e da cidadania brasileira. Deputado Alceu, e de que forma o Congresso vai agir? O senhor compreende que esses atos são orgânicos, são organizados, estão sendo aí financiados por quem atenta contra o Estado Democrático de Direito, está descontente com o resultado das eleições e pedindo golpe? Olha, eu sou contrário, frontalmente contrário à ditadura de qualquer natureza, de esquerda ou direita. Eu não quero saber disso, eu quero democracia. Agora, se as pessoas num país como o nosso não tiver para quem recorrer, ela vai buscar alternativa onde ela pensa que a alternativa possa existir. Julgar que essas pessoas são todas subversivas, mau caráter, golpista, esses apelidos todos, é um exagero. A grande maioria dessas pessoas são pessoas que nunca fizeram política na vida. São pessoas da sociedade que estão manifestando sua contrariedade. Parece que é a primeira vez que se interrompe ruas. No Ministério da Agricultura botaram fogo no governo petista, até nos computadores entraram, botaram fogo. Parece que aconteceu a primeira vez. Aliás, quem fez esse vandalismo em Brasília é mesmo pessoas ligadas ao Bolsonaro ou é de propósito alguém colocado para culpá-lo? Quem é que sabe do que aconteceu de verdade nisso? Há muita conversa nesse processo, mas querer criminalizar as pessoas que fazem manifestação espontânea, absolutamente espontânea e ordeira, como se fosse um ato de desordem pública, nós não podemos concordar. A discordância com o resultado eleitoral de muitas pessoas é um fato, não é uma coisa que se deseja aqui ou ali, não é um incentivo disso ou daquilo, está acontecendo. E o ato cometido pelo nosso ministro do Supremo é um exagero. Aliás, muitos do que ele tem feito ultimamente estão fora dos preceitos constitucionais, inclusive do seu dever como um ministro do Supremo. Bom, para o ministro Alceu, o vilão da história para o deputado Alceu, o vilão da história é o ministro Alexandre de Moraes. Para o senhor deputado Ivan, o vilão da história é o presidente da República, Jair Bolsonaro. De que forma o Congresso Nacional vai enfrentar, então, essa divisão aí de trincheiras? Veja, em primeiro lugar, o responsável principal chama Jair Bolsonaro, porque ele incentivou o golpe de Estado, ele sabotou o processo eleitoral, ele fez tudo o que ele pôde, usou a máquina pública, usou o Exército Brasileiro, intimidou, entende? E não quer aceitar o resultado. Então, essa é a questão principal. Agora, essa ideia de quem produziu essa arruaça toda aqui, ser elementos não identificados, o jornal Estado de São Paulo de hoje está com 21 vídeos publicados, todos bolsonaristas encamisados que saíram do quartel-general. Não, é um grupo organizado, tem empresários atrás, tem ruralistas atrás, e mesmo esses indígenas que foram aí são financiados. Então, veja, o Congresso Nacional, ele precisa agir para confirmar apenas o resultado das urnas. E eu quero lembrar uma coisa aqui muito importante. Quem acabou com o voto impresso foi o próprio Congresso Nacional. No dia que passavam tanques da Marinha enfumaçados aqui, que o Bolsonaro mandou intimidar o Congresso Nacional. Isso é um escárnio, uma vergonha. Esse presidente já devia estar preso há muito tempo. Ele não merece estar lá. Então, lutar pela democracia, me desculpe, Alceu, eu lutei 21 anos pela democracia no Brasil, fui preso, fui torturado, lutei pelos partidos políticos, por isso que nós estamos aqui, porque o Congresso foi fechado, o Supremo foi fechado, entende? Então, nós temos que lutar pela democracia. Se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição no voto, nós estaríamos reconhecendo o resultado. Eles não querem, porque eles querem uma ditadura que eles sempre defenderam, com tortura, assassinatos e desaparecimentos políticos. Isso é inaceitável.
está certo o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, inclusive na questão do orçamento secreto, que ontem foi lido o voto da ministra Rosa Weber. Parabéns a ela. Pegando como gancho o orçamento secreto, que começou a ser finalmente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, então até hoje ou semana que vem a gente deve ter um resultado, uma resposta do STF sobre a constitucionalidade, validade das emendas de relator e do orçamento secreto. O senhor acha que tem que acabar com o orçamento secreto, deputado? Primeiro, eu queria voltar ao tema anterior. Por os corredores desta casa andou o ministro Barroso e o argumento para que não tivesse o comprovante do voto era a despesa. Ora, para um Supremo que tem a despesa, que depois o judiciário que é de ouro, que gasta o que gasta, a preocupação com a despesa certamente não era uma argumentação correta. Naquele momento já estava se preparando a forma para que se achasse a única forma possível de um cidadão com várias condenações poder ser candidato à presidência da República. Aquela caminhada já trazia para isso. Hoje se diz que não pode chamar o presidente eleito de ladrão. Deus o livre. Pois é, mas um papagaio mal treinado é capaz de fazer isto. É capaz de fazer isto, tá? Então ficar dizendo que o povo pode ou não pode dizer com isso ou com relação àquilo, pode ter certeza que está errado. Com relação ao orçamento secreto, eu quero deixar claro o seguinte. Na minha visão, quem executa o orçamento é o executivo. Esses são papéis claros. Tá? O legislativo legisla, o executivo executa, o judiciário julga, é isso que é o papel dos processos. Quando a gente mistura tudo isso, a gente está transformando mandato popular com ponto comercial. Isso não é uma coisa boa. Eu sou contrário a isto, eu não gostaria disso. Até porque eu tenho casos de escolas sendo construídas e que porque o relator do orçamento não libera o recurso, a pessoa que está construindo a escola tem que ir embora. Porque não tem como construir a escola. Ora, o orçamento público tem um rito de desenvolvimento e gasto para execução orçamentária. E isso precisa ser respeitado. Então, se há algo que tem que modificar, com certeza tem que modificar isto. Agora, querer dizer que todos os problemas que nós temos hoje vieram só do orçamento secreto é, com certeza, uma infantilidade ou, no mínimo, uma hipocrisia proposital. Se o orçamento secreto acabar, como é que o governo eleito vai negociar com o Congresso? Veja, o orçamento secreto é uma anomalia, é ilegal, inconstitucional, ele não é isonômico, entende? E você transfere para o legislativo a função de executar o orçamento. Isso significa perpetuar, inclusive, os deputados que são maiores. Veja, o PL do presidente da República hoje vai receber mais 2 milhões de reais em emendas parlamentares. Nós vamos perpetuar os mesmos deputados aqui, através de emendas e da forma corrupta, como foi denunciado pelo jornal Estado de São Paulo, pela revista Piauí. Ou seja, então tudo isso mostra o seguinte: isso tudo foi compra de votos. O Congresso Nacional tem que legislar, o Congresso Nacional tem que fiscalizar. E é por isso que nós temos que aprovar essa PEC da transição, porque o que foi deixado aqui foi um resultado, inclusive um buraco enorme que foi prometido na eleição. Inclusive, a Bolsa Família foi prometida pelo Bolsonaro também, e agora ele não quer que os outros, entende, tenham direito à Bolsa Família, ou seja, a fome, a miséria, a farmácia popular, entende, o salário mínimo não tem nenhuma importância. Agora, isso tudo é gastança. Isso é um absurdo. Deputado Ivan Valente, deputado Alceu Moreira, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Dois Lados. Nosso quadro chega ao fim e eu vou dar 10 segundos. A PEC vai passar? A PEC vai passar? Vai passar. Ela vai passar, mas deve passar com 51 bilhões, que é o que precisa para fazer a complementação. 200 bilhões em 2 anos é a gastança desorganizada e quem vai pagar vai ser o trabalhador com a inflação e estagflação. Nós vamos gastar 600 bilhões em juros e isso não é gastança. Vamos gastar mais isso, 600 mais isso. Aliás, para a farmácia popular não pode. Não fizeram auditoria da dívida porque não quiseram. Eles tiveram 16 anos do governo, nunca quiseram fazer. Os 600 bilhões serão gastos para pagar o juro. E eles querem mais 400 para fazer festa. Meu irmãozinho, quando tu faz aniversário, convida todo mundo da volta à tua casa com cheque especial, pode ter certeza que vai dar errado. O autor da CPI da dívida pública, que fui eu. Tá? E no que deu? E nada. Em 2007. E o que deu? Nada. Não Tu deu, é um monte de discurso. Porque
tanto o governo que Vossa Excelência apoiou, entende? E naquela época também tem um tabu aqui que não se pode falar em auditoria da dívida pública brasileira. Mas eu sou favorável à auditoria. Eu quero auditoria da dívida. Vamos votar junto. Vamos votar junto, com certeza vamos. Agora não adianta fazer discurso depois na hora. O próprio governo que teve 16 anos foi o que deu mais renda para os banqueiros. O PT tem discurso para pobre, mas governo para rico. Então a gente segue com a nossa programação e essa expectativa, veja que o clima é quente aqui, vem novo Congresso por aí, novo governo e quem sabe auditoria das contas públicas, né? Vale a pena ver de novo. Tchau. Valeu. Tchau, Basília. Embora esse programa seja de outra emissora.